Ah, minha gente bonita, mais um programa. Olha aqui, ó, bendita hora para você nessa terça-feira abençoada. Já tá começando a dar uma esfriadinha de leve, hein? Vamos todo mundo nos cuidar aí. Gente, olha, agora como o padre falou para você, o papo reto de hoje tá muito legal. Aliás, a tecnologia de hoje em dia, o avanço, a robótica, tudo isso, vem nos ajudando a compreender um pouco mais o comportamento humano. Por isso, o tema de hoje é borderline. É isso aí, borderline. Nós vamos ver agora um VTzinho que nós preparamos para você entender um pouquinho sobre esse assunto aí, ó. Dá uma olhada. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por uma instabilidade contínua no humor, no comportamento e autoimagem. Dentre os sintomas estão a instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança, impulsividade e relações sociais prejudicadas. Uma pessoa com borderline pode experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade que podem durar de apenas algumas horas a dias. Será que experiências emocionais negativas podem levar ao desenvolvimento dessa síndrome? Algumas pesquisas sugerem que fatores genéticos, neurológicos, ambientais e sociais podem estar envolvidos no desenvolvimento dos sinais do transtorno. Hoje, no Bendita Hora, iremos falar sobre causas e tratamentos do borderline. Acompanhe. É, minha gente, olha aí, ó, borderline, hein? Que coisa! A gente vai descobrindo cada doença, cada tipo de tratamento que a gente precisa agora ficar, assim, atentos em casa, com a gente, com aqueles que convivem com a gente. É muito importante. Por isso, eu tenho a alegria aqui hoje de ter dois convidados que vão tratar com a gente um pouquinho sobre esse assunto aqui. Aqui à minha direita, assim, bem pertinho do padre, eu tenho aqui a doutora Malu de Falco, psiquiatra. Doutora Malu, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Prazer. Seja muito bem-vinda aqui na Rede Vida. Muito obrigada. Obrigada. Um programa Bendita Hora, que não tem pra ninguém, hein? Você foi escolhida a dedo para estar aqui, para tratar de um assunto como médica psiquiatra. Eu agradeço. Olha, a doutora Malu, ela é formada em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. É, olha só. Então tá aqui ajudando a gente e vai falar muito bem. Daqui a pouquinho o padre vai preparar um cafezinho para você, que o Rodolfo vai trazer, tá? Porque eu não pego nesse café mais não. Perfeito. E aqui também à minha direita, um pouquinho mais distante do padre, ele que já é da casa, né? O padre Marcos gosta muito dele, é uma pessoa que a gente tá sempre aqui, parceiro já no Bendita Hora. O meu querido e amigo Gabriel Monteiro, que é psicólogo. Gabriel, boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todo mundo aqui. Gabriel. Grande Gabriel muito competente também. Doutor, o Gabriel é um grande psicólogo também, como eu creio que a senhora também, como uma grande doutora, vai nos ajudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Certo. Então, olha só, assim, já para iniciarmos, a gente queria entender um pouquinho, dentro da palavra da doutora, a doutora Malu, o que é e como diagnosticar o borderline, doutora? O que seria, de uma maneira assim, bem popular, para falar para o nosso povo que está em casa, o que é esse comportamento, né? E como diagnosticar isso? Tá. Padre, é um transtorno cada vez mais prevalente. Quando a gente fala do transtorno de personalidade borderline, é um transtorno, como o próprio nome já diz, né, da personalidade, é um funcionamento da personalidade do indivíduo. Então, isso realmente envolve fatores genéticos, tá? Quando um parente de primeiro grau ele é portador do transtorno, isso aumenta em até 5 vezes a chance de um familiar ter esse transtorno. Cada vez mais prevalente, então, hoje em dia as pesquisas demonstram que já na adolescência, na infância, já temos indicativos de um transtorno que traz uma instabilidade nas relações interpessoais do indivíduo. Então, é uma pessoa em que tem as relações interpessoais, os relacionamentos um pouco mais perturbados, uma dificuldade nos relacionamentos, no trato interpessoal, um padrão de intolerância à frustração. Então, dificilmente essa pessoa ela consegue ser frustrada sem que isso traga a ela algum prejuízo de funcionamento, alguma instabilidade emocional. No caso, por exemplo, de tomar decisões naquilo que ela está envolvida,
ou quem está envolvida com ela, e às vezes ela precisa tomar, porque a nossa vida ela é cheia de tomadas de decisões. Essa pessoa que tem esse tipo de problema, borderline, ela tem muita dificuldade de tomar decisões, para ela é muito dificultoso. Sim, sim, existe uma questão de instabilidade da própria autoimagem. Então, é uma questão de identidade bastante dificultada. Não sei muito bem o que eu quero da minha vida, não sei muito bem com o que eu quero trabalhar, o tipo de pessoas que eu quero lidar, quem eu quero ter do meu lado, mas o que chama muito a atenção é um medo, né, tentativas frenéticas de evitar um abandono, que pode ser real ou imaginário. Entendi. Então, é uma dificuldade em lidar com qualquer hipótese de abandono, ainda que ele não esteja acontecendo. Mesmo que isso ainda não esteja acontecendo. Mesmo que de fato não esteja. É muito interessante. Agora, o Gabriel, diante do que a doutora nos colocou, né, já entendendo o que é essa doença, ela pode acontecer em qualquer idade, para qualquer, mais em homens, mulheres, e tanto faz, né? E assim, ela já nos deu grandes pistas aqui, a doutora, mas isso, a pessoa, como reagir com pessoas assim, e se tem um tempo, se é mais para uma certa idade ou qualquer momento da vida, isso pode ocorrer, o Gabriel? Legal. Na verdade, a prevalência é mais no âmbito feminino, né? Tem mais mulheres com esse transtorno de personalidade. Porém, existem também homens também com o mesmo tipo de transtorno. Tá. É legal pontuar também, a doutora falou bastante sobre o transtorno, e é legal pontuar que, em primeiro lugar, né, tem muita gente que se autodenomina borderline, se autodenomina alguma coisa, chega no consultório e fala, doutora, eu sou borderline. Tá, mas alguém... A própria pessoa, às vezes, tem essa eu chego coisa, e falo assim, eu tenho problema já. Você teve algum tipo de avaliação? Não, é porque eu vejo os sintomas e eu acho que eu tenho. Então, não, peraí, não é assim. E tem muita gente que confunde borderline com outro transtorno, que é um transtorno de humor, né? Uhum. Que é o bipolar. É o bipolar, que eles são parecidos. Porque é parecido exatamente numa das características principais, que é a oscilação de humor, né? Então, mas existem diferenças que a gente consegue entender, principalmente da velocidade de você mudar o humor, né? Perfeito. O borderline, ele muda de humor em minutos, em horas, né? E sempre tem uma relação com alguma coisa que acontece, imaginada ou que realmente aconteceu dentro dela. Então, nesse aspecto, por ser muito instável emocionalmente, um dos aspectos piores é o relacionamento, de forma geral, né? Tanto o relacionamento familiar, quanto o relacionamento de amizades, quanto o amoroso, né? Todos esses relacionamentos, porque ele sente, por causa da baixa autoestima, que é muito gritante no borderline, ele sente um vazio muito grande dentro dele. Então, ele meio que ele não se vê como um ser completo. Então, ele precisa sempre de uma outra pessoa para completar isso para ele. Então, ele coloca naquela pessoa uma devoção muito grande. Entendo. Né? Ele entende que é amor, mas não é nem amor, é uma sensação de posse ou até de domínio, de querer dominar. Mas ele não tem... Uma dependência de um domínio ao mesmo tempo da outra pessoa, que tem um estereótipo que para ele é uma maneira de se assegurar como imagem para ele ou para ela mesma. Perfeito. É isso mesmo. E dentro disso, para finalizar, o entendimento é que o borderline ele tende a deixar um relacionamento cada vez mais difícil, porque no começo é maravilhoso, porque ele é muito intenso nas emoções. O borderline, eu costumo comparar, né? O borderline ele é totalmente emocional. Ele é pouco racional, no sentido de conseguir controlar as emoções para ter uma resposta melhor. Né? Então ele é muito impulsivo, ele faz as coisas muito impulsivamente. Então isso é muito complicado. No começo a pessoa acha maravilhoso. Nossa, essa pessoa, principalmente em começo de relacionamento. Depois começa a degringolar. Então né? A gente já percebe que a questão da idade não tem nada a ver. Isso já está na pessoa. Geralmente adulto, né? Normalmente adulto já jovem. Começa, né? Legal. Já, doutora, eu vou colocar uma outra questão, porque uma das questões é que as pessoas hoje têm o hábito de tudo pela internet. Eu vou pesquisar o que está acontecendo comigo e às vezes está lá, segundo doutora, que está marcado lá, está falando assim, o que é isso, como tratar, tal. Eu quero falar, porque tem muita gente que se consulta hoje pelo Google.
e está piorando a circunstância. Eu quero que a doutora fale para nós quais são esses perigos também aí. Ó, temos aqui na tela uma pergunta. Como lidar no dia a dia com uma pessoa da família que tenha borderline? Como lidar no dia a dia com uma pessoa... Bom, primeiro é como a gente está falando aqui, né, doutora? Primeiro, diagnosticar se realmente possui, vamos dizer assim, toques, meios da pessoa que está mostrando que é um borderline que ela tem. Isso. E que não é bipolar ou que não é um outro tipo de problema, não é isso? Exatamente, padre. A gente precisa ter em mente que existem critérios diagnósticos para isso. Então, só um profissional da saúde, ele está capacitado para realmente olhar para esse quadro e fazer o diagnóstico diferencial, que é complicado às vezes, né? É uma personalidade, um funcionamento que traz um padrão de instabilidade emocional. Então, como o Gabriel colocou, o transtorno afetivo bipolar é um diagnóstico diferencial importante e, além disso, o próprio transtorno de personalidade borderline, ele pode vir junto com ansiedade, com depressão, com o próprio transtorno bipolar. Sim. Então, as coisas, elas podem andar juntas, fica um pouco difícil diferenciar. Por isso que é um perigo, um erro, a gente pegar simplesmente o celular da gente, ou uma mãe, ou um responsável que está preocupado com alguém da família, né, o Gabriel também. E ali a pessoa vai consultar o que é personalidade borderline, quais são as causas, o que acontece. Fala, pronto, meu filho e a minha filha já está com esse problema. Doutor Google. Doutor Google. Isso é um erro, né, doutora? É um erro, é um perigo, é muito perigoso porque é um estigma, né? Então, assim, o transtorno por si só não é um estigma, mas às vezes para o paciente isso representa uma muleta. Então, foi o que o Gabriel colocou. O paciente, ele chega falando, eu sou borderline. O que isso representa para ele, né? O que isso significa para a família, para a sociedade em torno dele, né? O que isso diz para a gente, né? Então, assim, a gente não pode usar o transtorno como muleta e muito menos fazer um autodiagnóstico, porque isso envolve um tratamento muito complexo, que envolve psiquiatra, psicólogos, às vezes terapeutas ocupacionais. É um transtorno em que o índice de suicídio aumenta em até 40 vezes a partir desse diagnóstico. A gente percebe também, né, Gabriel, que as famílias sofrem muito quando percebe que tem alguma disfunção no comportamento daquele ente querido, seja ele qual for. Tem um sofrimento da família, às vezes da mãe, do pai, dos irmãos, de uns amigos. Como lidar, você como psicólogo também, como lidar se você está diagnosticando casos como a doutora explicou para nós, como você também colocou? Quais são os primeiros aspectos que a família tem que ter ao verificar que tem um comportamento dessa doença aí? Quando você é diagnosticado, então vamos partir do princípio que a pessoa foi diagnosticada com transtorno de personalidade bipolar, borderline. Então, o que a família faz? Isso geralmente em qualquer tipo de transtorno, né, padre? A parte que você entende como dificuldade de lidar com a família de forma geral, ela acaba sofrendo junto, né? A doença acaba sendo uma comorbidade da própria família, né? Então, só que um ponto é fundamental, é o desejo da pessoa, primeiro a pessoa enxergar que ela tem alguma questão, algum problema, alguma doença, e segundo, ela querer ajuda. Então, assim, a família... É um ponto, às vezes, delicado, que nem todos aceitam que estão com um problema psicológico desse aí. E a família, ela chega num ponto que começa a desestruturar todos os entendimentos de correlação afetiva e tudo mais, exatamente por causa de como aquela pessoa está reagindo. Então, quando a pessoa é borderline, ela explode muito fácil. Então, ela tem uma explosão a gente chama de tempestade emocional, né? Qualquer coisinha é motivo para ela explodir. Então, imagina a relação da galera, da família à volta. Certo. Então, isso abala todo mundo, gera estresse na família, gera ansiedade na família, gera depressão na família, exatamente porque aquela pessoa está causando aquilo, né? Externamente. Não por culpa exclusivamente dela, porque é um funcionamento dela, mas por espirrar aquilo. Sim. Então a família a ideia é que a família tente sentar com essa pessoa e tentar explicar o máximo possível o que é o transtorno, que ela já vai, pelo menos para ser diagnosticado, já vai ter passado num psiquiatra, né?
falar da importância, porque o borderline, ele tem... eu até estava falando com você lá fora, né, padre? O borderline, ele é só emoção, praticamente. Ele não tem o raciocínio lógico de conseguir controlar a emoção antes que ela surja. Sim. Então, isso é um dos fatores, por exemplo, que a terapia ajuda, né, no processo de controle emocional. Mas a família, ela pode trazer isso, né? Olha como você estourou naquele ponto, você viu que foi exagerado. Porque o border, ele percebe que ele extrapolou depois que acontece. Né? Ele tem essa coisa, porque ele não é totalmente fora da realidade. Ele tem uma visão da realidade ampliada, entende? Assim, emocionalmente falando. Então a família, ela pode tentar fazer com que ele entenda um pouco melhor para ter esse contexto familiar não se perder, entendeu? Porque é importante para o borderline ter esses vínculos. Importantíssimo. Então, você pode trabalhar esse ponto, né? Esse lado. Muito legal. Então, assim, pegando esse ponto aí, nós temos uma pergunta aqui, doutor, acho que talvez ela vem muito encaixando com você. A Deise Rezende, ela está pedindo a bênção para mim, Deus abençoe você também. Deise, obrigado, viu, pela sua participação. E ela está dizendo assim, doutora Malu, gostaria de saber se uma pessoa com borderline pode ter influências ou ao uso de algum tipo de drogas. Curioso, padre. Essa pergunta é muito importante porque, inclusive, está nos critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade borderline. Essa pessoa, ela precisa ter um padrão também de impulsividade associado. Então, essa impulsividade, ela acontece geralmente 2 ou mais áreas da vida. Tá? Pode ser, por exemplo, com o uso de substâncias psicoativas, mas pode ser, por exemplo, uma compulsão alimentar, um padrão compulsivo ou impulsivo em alguma outra área, como o Gabriel colocou, uma explosão de raiva, uma dificuldade de controle de raiva, e aí eu brigo, eu me arrependo. Então, o que é esse comportamento impulsivo? É o comportamento em que eu faço algo do que eu me arrependo. E isso pode ser em relação a substâncias psicoativas também, tá? Uma pergunta... Desculpa, pode complementar. Só complementando, né? Esses comportamentos a gente chama de autodestrutivos, né? Que é uma característica de quem... do borderline, mas de quem não tem amor próprio, não tem uma autoestima boa, né? Então, existem vários outros tipos de comportamentos, mas esses de abuso tem também sexual, né? Então, a pessoa, ela acaba sendo uma pessoa mais promíscua. Tem comportamentos autodestrutivos, por exemplo, sexo sem camisinha, com estranhos, e o uso de droga, de álcool. Tem vários comportamentos que são importantes e perigosos, né? Legal. Daqui a pouco vamos fazer uma pergunta, né? Se esse comportamento existe uma cura. Porque tudo isso nós estamos diagnosticando, formando, abrindo em cima de uma mesa. Depois vem a questão mais importante. Tem cura? Como? Quais são os tipos, tratamentos, etc. Próximo bloco, Padre Marcos, doutora Malu e o nosso querido Gabriel, nós vamos abraçar você. Tamo juntos. Muito bem, gente, nós estamos tomando aqui um cafezinho super gostoso que o nosso querido Rodolfo preparou. Mas agora, nós vamos ver um trechinho de um documentário com o desabafo de alguns pacientes sobre esse assunto. Veja que interessante, dá uma olhada. É fácil. Todo dia você tem uma luta contra você mesmo. Ter várias emoções dentro da sua cabeça, conflitando uma com a outra, e você não saber qual caminho ir. É muito difícil explicar a sensação que a gente sente. Assim, porque é muita coisa, muita sensação ruim. Entendeu? Poucas vezes sensações boas de felicidade, raramente. E você tá ali naquele limite, onde você simplesmente se perde, onde você não consegue mais se encontrar. Nossa, que coisa, hein? Meu Deus, você viu aquela mocinha? Tá com as marcas no braço, que entrou bem naquela conversa aqui que o Gabriel e a doutora colocaram, que a pessoa, às vezes, ela perde até a noção no impulso dela. Às vezes, ela sai com pessoas que ela vê, enfim, ela tem uma impulsividade muito grande, ou se corta. É uma personalidade que precisa ser... Olha, eu vou usar um termo aqui, eles vão me ajudar. Tem tratamento, não tem, doutora Malu?
Tem tratamento, é tratável e, em alguns casos, há uma remissão pela própria percepção do indivíduo de que ele está tendo um funcionamento que afasta as pessoas. Então, em até 10 anos, existe uma pequena taxa de remissão espontânea, ou seja, sem tratamento. Em geral, para controlar o transtorno é necessário tratamento, padre. Sim. Que inclui o tratamento medicamentoso das comorbidades. Então, caso, como eu disse, venha uma depressão junto, um transtorno bipolar junto ou um comportamento extremamente impulsivo, mas principalmente o tratamento psicológico, psicoterápico. Porque, como é uma personalidade disfuncional, a gente precisa recondicionar a maneira que esse indivíduo vê o mundo, né? Esse funcionamento dele, como ele se relaciona com o mundo. E através da psicoterapia, Gabriel vai poder complementar bastante essa fala, ele consegue apreender esses novos estímulos com um olhar ressignificado, entende? Tá, eu entendi. Gabriel, então nós podemos aproveitar a deixa da doutora Malu. Eu vou dar um exemplo bem bobo. Mas lembra aqueles brinquedos que a gente monta e desmonta? Como é que chama ele? Tem um nome dele, Lego. né? Lego. Do Lego. O cérebro de um ser humano que tem esse tipo de personalidade, dentro da psicologia, Gabriel, é como se a pessoa tivesse que ter um acompanhamento para ir desmontando um pouco aquilo que é um mundo criado por ele e remontar uma nova história de vida para a pessoa. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Eu acho que é importante falar, né, esses comportamentos autolesivos, né? Autoagressivos e tal. Então, aquelas marcas que a gente viu no vídeo, isso é um comportamento padronizado do borderline, né? Meu Deus. É muito comum isso acontecer. Sim. Por quê? E qual é a justificativa que eles dão, né? Eles se cortam, eles se machucam de alguma forma, porque eles preferem a dor física do que a dor mental. Porque a dor mental, a dor espiritual, né, mental, eles não sabem lidar, não sabem como tratar. Então, eles acabam se machucando porque aí, primeiro, enfim, quando a gente se machuca, libera endorfina, libera algumas coisinhas que dão um sentimento um pouquinho mais, né, de prazer e tal. Mas também é o fato de você tirar o foco do barulho mental e focar na dor física. Então, tem vários aspectos, todos eles muito negativos, e eles são aquela coisa de na hora, depois acaba a dor, você fica com dor aqui e dor mental também. Fica pior ainda para pessoa. Não adianta. Então, o processo de terapia, ele é hiper importante para borderline, para esse transtorno de personalidade, porque assim, e muita gente não entende isso, acha que, por exemplo, é só psiquiátrico. E na verdade não, a psiquiatria ela tem um papel fundamental, mas a melhora do paciente, a progressão dele nesse sentido, ele é através de psicoterapia, porque é isso, o paciente ele precisa enxergar a vida como ela é e não do jeito que ele está enxergando, tudo super potencializado. Você pode repetir isso que você acabou de falar? Que o paciente precisa enxergar a vida como ela é. E não como ele está enxergando. Olha, isso é fundamental, gente. Acho que é a deixa da psicologia, né? Que é o trabalho que vocês vão fazer. E aí, modificando formas de pensar, tirando o pensamento mais negativo, a baixa autoestima. Então, você vai trabalhar amor próprio. Você tem N fatores para você trabalhar, para você desenvolver essa pessoa e tirar ele desse buraco emocional. Super interessante. Mas agora... Oi. Tem um VTzinho do trecho de um filme que mostra um pouquinho o que o Gabriel falou, de tentar trazer... Então olha só. Então aqui, nós temos um trechinho, então, como o nosso diretor está falando, de um filme que vai estar retratando exatamente um pouquinho isso, tudo que a gente está comentando aqui, até na hora do tratamento. Dá uma olhada isso aí. Se vai dar tempo da gente responder. Porque é o seguinte, ó, a gente vendo esse tipo de comportamento, eu ouvi ali, ela falou assim, você é uma garotinha. Garotinha, mas ela não é mais uma garotinha, já é uma mulher. O comportamento, essa personalidade, ela pode ter uma semelhança como um comportamento de uma criança que não consegue ver a questão pela razão. O mundo é dela, ela tem aquela impulsividade de criança, tudo é em mim, tudo é o que eu preciso, e ao mesmo tempo ela descobre que ela está triste. Seria isso, doutora?
De certo modo, sim. Existe uma imaturidade de uma parte da personalidade da pessoa, padre. Então, a gente percebe que, às vezes, uma parte vai e a outra não, né? Fica naquela infância, revivendo alguns momentos e o comportamento de intolerância, frustração, tal qual na infância. Então, a cena do filme demonstra muito isso, esse ímpeto de raiva, esse momento em que ela ataca o outro, né? E que muitas famílias se sentem assim, atacadas ou com a dinâmica completamente prejudicada. E muitas vezes isso inclui esse comportamento autodestrutivo, porque no fim é um comportamento autodestrutivo em diversos aspectos, né? Tanto na explosão de raiva, quanto nos cortes, que são bem recorrentes, nas tentativas de suicídio, que são infelizmente muito comuns nesses casos de transtorno de personalidade borderline. E muitos pacientes, como demonstra aí uma internação psiquiátrica, muitos pacientes nessa condição, por um breve momento, chegam a sair da realidade. Isso é importante frisar, né? Então, eles têm algo que a gente chama de momento de dissociação ou até mesmo de psicose, né? Uma quebra com a realidade, eu saio da realidade. Nós todos temos um pouquinho dessa porcaria aí, desculpa falar, assim. Tem ou não tem, o Gabriel? Ou pelo menos um pouquinho, algo que se aproxima disso? A gente pode ter traços em algum aspecto, né? Mas isso, de longe, é um transtorno real de personalidade borderline. Mas a gente pode ter alguns traços, né? Em alguns aspectos, em alguma fase da nossa vida, né? Mas é bem diferente uma coisa da outra. Diferente. E eu quero pontuar uma coisa que é fundamental, é a agressividade excessiva dela, então é uma explosão de ódio, né? É uma fúria muito grande, que é uma característica por qualquer coisa, e esse sentimento e esse medo de ser rejeitada e abandonada de alguma forma, né? Então isso já é um diagnóstico, esse tipo de agressividade... Isso é um indicativo. É uma característica. Olha aí, tá vendo, gente? Muito legal. Por isso que a gente tá aqui, ó, tratando de um assunto tão importante como esse. Agora vem uma pergunta. Vamos olhar no vídeo. Aqui nós temos... Vocês gostaram do café? Muito delícia. Bom. Ótimo. Então dá parabéns pro Rodolfo. Rodolfo, obrigado pelo café, viu? Ainda bem que eu te ensinei direitinho a fazer café. Você não sabia fazer nada de café. Agora sabe. Por isso, vamos ter uma pergunta agora. Vamos acompanhar na tela? Olha lá. Tenho borderline. E por isso tenho muito medo de construir uma família e isso só fazê-lo sofrer. Serei sempre infeliz? Olha, eu vou dar uma meia resposta como um padre. Depois eu passo para os nossos 2 especialistas que estão aqui, tá? São maravilhosos os 2. Não são palmeirenses nem todos, mas são maravilhosos. Bom, primeira coisa, a gente está entendendo aqui que é um tipo de um comportamento que existe um tratamento. E se existe um tratamento, você pode sonhar, sim, em ter a sua família, de você poder... Uma pessoa que tem borderline pode ter uma vida normal, pode trabalhar, pode ter... Enfim, como qualquer ser humano. Isso é a grande resposta, tá? Mas primeiro tem que se fazer um diagnóstico direitinho, para você não falar, será que é isso? Não, tem que procurar profissionais, tá? Por exemplo, nós temos aqui a doutora Malu, que é super profissional, tá? Capacitada, por isso que ela foi convidada a estar aqui. Então, é uma pessoa que primeiro ela tem que ter todo um acompanhamento, não é isso, doutora? Mas é possível se ter uma família, ter uma vida normal? Claro. Hoje a gente percebe que com o aumento da consciência, essa discussão que o senhor está trazendo para cá, que a gente está promovendo aqui, o aumento da consciência das pessoas sobre a importância do diagnóstico e em procurar o diagnóstico, melhora muito o prognóstico e as chances desse indivíduo ter uma vida normal, né? Então, assim, existem portadores de transtorno de personalidade borderline que são extremamente funcionais, que têm uma vida, que têm uma família, que têm emprego. Inclusive, quando esse indivíduo ele se coloca dentro da intenção de construir uma família, de trabalhar, de ter uma vida, o prognóstico melhora muito, padre. Legal, né? Tá? Então, quando ele se propõe a isso, principalmente ao trabalho, a responsabilização, que é uma coisa que é trabalhada bastante em psicoterapia, o Gabriel pode falar bastante sobre isso também, mas a responsabilização sobre os seus problemas, em que a culpa de tudo não é sempre do outro, não é sobre essa responsabilidade afetiva do outro, que está sempre na mão do outro, te fazer feliz, se responsabilizar pelo que acontece ou deixa de acontecer na sua vida, os pais, o parceiro ou a parceira, né? Quando a pessoa ela começa a aprender a se responsabilizar através do trabalho,
ou mesmo de outros relacionamentos que vão sendo construídos e recondicionados, isso só ajuda ela a melhorar. Só ajuda ela a melhorar. Sim. Que interessante, é isso mesmo. Gabriel, é por aí mesmo o caminho. Uma pessoa, ela tem todas as condições de sonhar e não ficar frustrada com medo de formar uma família ou trabalhar ou ter uma vida... É porque, assim, né, padre, quem tem o transtorno provavelmente viveu muitos anos da vida com relacionamentos ruins, tóxicos, tanto ela causando a toxicidade quanto até se relacionando com pessoas tóxicas, porque ela prefere um relacionamento ruim do que não ter um relacionamento, né? Então ela acaba passando por um monte de estágio negativo na vida e isso vai traumatizando, principalmente quando ela tem a noção de que ela tem alguma coisa, algum problema, ou então ela é diagnosticada e ela quer melhorar. Só que ela tem medo, aí ela fala assim, poxa, eu vou encontrar o homem da minha vida, a mulher da minha vida e vou frustrar todo mundo. Eu vou machucar todo mundo e essa pessoa vai embora. Então a pessoa acaba se afastando de tudo, né? Que é o caso mais grave. Perigo até do suicídio. Exato. E assim, na parte de trabalho, então a responsabilização é importante porque assim, essa pessoa borderline, ele tem uma tendência muito grande ao vitimismo. Por diferenciar, sempre colocar a culpa no outro, o problema no outro, enquanto ele não se enxerga, né? Então, quando você traz e fala assim, peraí, são os meus comportamentos, a minha forma de ver a vida que está me causando isso. Então, peraí, vamos desconstruir isso. Lógico, não é uma coisa simples, não é mágica, nem fácil. Sim. É uma coisa que demanda tempo, demanda muito esforço da pessoa. Então, a pessoa ela precisa querer fazer, né? Mas ela tem um prognóstico muito positivo. E no trabalho, se você for ver, padre, na parte artística, borderline estoura, assim, porque eles são muito bons em expor o sentimento, a emoção. Então, quando, por exemplo, você pega pinturas de pessoas que são borderline, são pinturas maravilhosas, porque ele consegue colocar no papel ou no quadro aquela expressão da dor ou da felicidade e tudo mais. E em outras áreas também, né? Na atuação, por exemplo. Interessante isso aí, né? Que a pessoa, quando ela está atuando, um borderline que atua, ele não vive o personagem, ele é o personagem. Ele se coloca ali, tanto que é difícil até ele separar depois, né? O personagem. Então tem muitas coisas legais que você pode trabalhar para o borderline explorar de positivo e mitigar as partes negativas. Sensacional, gostei demais. E claro, a família rezando muito, acreditar, quem tem fé, quem tem uma religião, orar para que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Qual a diferença entre o borderline e a bipolaridade? Tem uma diferença, doutora. Tem uma diferença que isso aí tem que ser hoje, agora, diagnosticado. Qual é a diferença, doutora? Então, a gente precisa ter em mente, primeiramente, que o transtorno borderline, ele é um transtorno da personalidade. E o transtorno afetivo bipolar não tem a ver com personalidade, né? Então, o transtorno bipolar, ele requer um tratamento esmiuçado, medicamentoso. O indivíduo que ele tem bipolaridade, que ele está no espectro bipolar, é um indivíduo que provavelmente não vai conseguir ficar sem a medicação e que, tal como o borderline, tem oscilações de humor, mas são oscilações mais intensas e que duram um período de tempo maior. Tá? Então, ele oscila entre fases do humor que a gente descreve como euforia, então as fases mania e hipomania, né? Então são fases em que também o indivíduo ele fica mais impulsivo, ele dorme menos, ele sente uma menor necessidade de descansar, ele está mais ativo, mais criativo, ele gasta mais, ele bebe mais, ele pode usar mais droga, semelhanças com o quadro da personalidade borderline, né? O indivíduo que ele é bipolar tipo 1, ele precisa ter um episódio de euforia chamado mania, que é um estado extremo de euforia em que ele para de dormir mesmo, em que ele tem um grande prejuízo pelos sintomas de euforia. É um super-homem, né? Você acha exatamente, ele está inflado. Agora, para baixo, a gente tem os estágios depressivos também, né? Então, eutimia é o que a gente espera que estejamos aqui, né? Que é aquele humor normal. Agora, os estados eufóricos e os depressivos, depressão leve, moderada, grave. Então, ainda tem o indivíduo que ele pode ser bipolar tipo 2, que ele tem um episódio de euforia e oscila esses episódios de euforia com episódios depressivos. O borderline também tem traços depressivos. Então, a gente vê que os transtornos, eles têm semelhanças, né? Mas um vai falar sobre a personalidade, sobre o funcionamento, e o outro vai falar sobre picos de humor, que podem ser eufóricos ou depressivos, para cima ou para baixo.
né? O bipolar, então, como a doutora está colocando para nós, Gabriel, ele tem um tempo, uma extensão maior de diferença, né? Não é tão costumeiro assim, no cotidiano. Né? Ele tem uma janela maior, né? Na parte de picos de emoção. Então, vai ficar um mês, 2 semanas, um mês e tal, tipo num estágio, depois cai e tal. E o borderline, ele é minutos, né? Então, no mesmo dia, ele pode ter vários tipos de coisa. Isso eu acho que é um dos fatores, assim, que você consegue diferenciar bem uma coisa da outra. A outra coisa é o borderline, o bipolar, ele tem essas coisas de humor, essas oscilações de humor, sem um motivo aparente, sem um motivo, sem nada ter acontecido para ter isso. Simplesmente ele começa, pela química cerebral, então por tudo que ele tem, ele começa a ter esse comportamento, a ter essa sensação e assim por diante. O borderline acontece algo exagerado, mas acontece. São evidências que fazem ele subir ou descer de humor, entende? Então, só essas duas, tem mais, né, diferença, mas só essas duas você já consegue ter uma boa ideia se a pessoa tá mais pro borderline ou se ela tá mais pro bipolar. Os dois são tratáveis, os dois têm uma maneira da pessoa ter uma convivência normal na sociedade, mas eu vou falar o que eu quero fazer uma pergunta. Qual é o mais, entre aspas, fácil para vocês, profissionais, tratarem? O bipolar ou o borderline? Olha, na minha experiência, padre, o bipolar que ele adere bem ao tratamento, ele é mais fácil de ser tratado do que o borderline, desde que ele faça o tratamento corretamente. Perfeito. Né? Mas eu acho que isso vai muito da experiência de cada um com o consultório, com a prática profissional. Entendi. O bipolar, ele tem a vantagem de que a gente administra a medicação e a gente tem uma resposta ali mais palpável, né? Ele para de oscilar tanto. Então, o tratamento bem condicionado traz um bom resultado. O borderline já tem um padrão mais reativo, né? É uma coisa explosiva, é uma reação específica a um evento específico muito rápido. Então, fica mais difícil de palpar, de tatear. Primeiro que assim, né? Eu acho que todo paciente é único. Então, às vezes, você pega um transtorno em um que é mais fácil de tratar e você pega um outro que é exatamente o mesmo transtorno e é muito difícil de tratar. Porque vai muito dessa aderência do paciente ao tratamento e tal. Eu vejo, bom, eu sou psicólogo, ela é psiquiatra, mas assim, eu vejo que o transtorno de humor, por exemplo, o bipolar, ele tende a ser mais fácil, entre aspas, porque com o medicamento correto e a pessoa indo e entendendo que ela precisa do medicamento, você estabiliza. Porque é uma questão que não é comportamental e de personalidade. Você estabilizou aquilo lá, pronto, né? Dá para dar um caminho bacana. O borderline, ele tem muitas outras nuances além do medicamento, né? Então, o medicamento você pode, por exemplo, dar um estabilizador de humor, ele não vai ter os picos, por exemplo, mas ainda assim ele vai enxergar a vida diferente, ele vai se comportar de forma ou agressiva ou autolesiva e tudo mais, entende? Então depende de mais etapas para você atingir. Poxa, que bacana, né? Gente, olha aí, nós estamos tratando aqui de um assunto que para mim, também para mim, com esse nome, borderline, ele se tornou um assunto com nome novo. Porém, a gente vê, às vezes, no cotidiano da gente, a gente encontra casos, infelizmente, assim. E a gente não sabia. E às vezes a pessoa é tratada como se ela fosse depressiva, ou se ela é tratada, desculpa o termo, que é um termo que a gente tem que também tirar do nosso meio, de louco. Né? Esse aqui é louco, isso aqui. Ou então era tudo bipolar. Né? Essa pessoa é bipolar, é doida. Ele fala, bipolar é doida? Não. É um ser humano que precisa ser diagnosticado e que precisa ser ajudado a pensar que ele precisa buscar um tratamento. E se ele buscar um tratamento, ele tem como ter uma vida normal aqui fora. Mas ele vai ter que ter, talvez, por muito tempo, um acompanhamento. Não é isso? Tem uma pergunta que o nosso diretor vai fazer agora para nós aí. Tanto para o Gabriel quanto para a doutora, por acaso, quando a gente vê uma pessoa que ela tem todas as características de borderline e assim, com as emoções bem intensas, a gente vê que realmente pode ser a borderline.
só que ela não aceita que tem isso, que pode ter isso, então acaba não buscando o tratamento e isso acaba piorando. Existe alguma maneira de tentar convencer essa pessoa a se tratar? Isso também é uma situação delicada, né? Então, primeiramente, a gente tem que entender qual a receptividade dessa pessoa à sua opinião e à opinião externa, né? Mas, principalmente, sugerir uma avaliação. Eu acho que o pulo do gato está aí. Nem sempre a receptividade vai ser a um diagnóstico que você propôs. Então, você fala, olha, eu acho que você é borderline. Talvez não seja assim. Eu acho que você está sofrendo, você está em franco sofrimento psíquico. Acho que a vida não precisa ser tão sofrida, as coisas não precisam ser tão sofridas. E se você passasse por uma avaliação? Eu posso te ajudar com isso. Vamos agendar uma consulta, uma avaliação psicológica, psiquiátrica. Vamos procurar uma ajuda para evitar esse sofrimento? E aí, talvez, como o padre colocou, não venha com estigma. Porque a grande questão em saúde mental hoje é a psicofobia, é o estigma que os transtornos trazem. São alterações neuroquímicas e comportamentais. É assim que a gente precisa ver, como uma pressão alta, como um diabetes que a gente trata e o indivíduo fica funcional novamente. Então, talvez essa proposição de vamos buscar uma ajuda para esse sofrimento, tal qual qualquer outro médico, qualquer outro profissional da saúde. Eu acho que não chegar com o julgamento é muito importante, né? Então, o julgamento já é negativo por si só. Quando você julga alguém que, por exemplo, é borderline e ainda não foi diagnosticado, mas pior ainda, porque aí vai cair o mundo para ele, né? Principalmente se ele tem, se ele te considera alguém ou da família ou importante em algum aspecto. Então isso é muito importante. Do jeito que a doutora falou, é legal porque é uma abordagem leve, né? Olha, você podia estar muito melhor na tua vida, eu vejo que você está em sofrimento. Então, até mostrar vídeos falando sobre borderline ou até filmes falando, nossa, te faz alguma correlação aqui e tal, porque aí você consegue direcionar ele para pelo menos um entendimento a princípio, para depois um diagnóstico, né? Porque se a pessoa, Rodolfo, se a pessoa não quiser, não adianta. Não adianta. Pode ser o melhor psiquiatra do mundo, o melhor psicólogo do mundo, não vai dar jeito nenhum. Posso só dar um adendo rapidinho? Eu penso só aqui como padre, num bom sentido, nós temos que tentar sempre conquistar as pessoas. Se a pessoa confiar em você, e você aí requer de você paciência, jeito para falar, a pessoa é capaz, sim, de falar assim, então, vamos juntos. Eu acho que o caminho é por aí. É ou não é? Exatamente. O caminho é por aí. Legal. Gente, olha aqui, ó. Acabou o nosso assunto, o padre vai dar bênção e eu vou me despedir com o coração apertado dessas duas preciosidades aqui. Te espero na quinta-feira no programa Tamo Juntos e que pela intercessão da Virgem Mãe, Deus abençoe você, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tamo juntos. Doutora, obrigado, viu, querida? Deus abençoe. Ficou bem?